Paz, boa noite. O louvor, muito obrigada, viu, gente? Vocês são top. Queridos, eu quero dizer que é uma grande honra estar nessa casa, né? Como disse o pastor, a gente tem uma história, né? Nossos filhos são amigos, nós temos uma relação que vai além da igreja. E eu sou muito grata, né? Por eles terem validado essa escala, por eles terem me dado a oportunidade de estar aqui hoje. Eu agradeço também ao meu pastor, né? Meu pastor Humberto, Cristiane, pastor Júnior, Rebeca, equipe pastoral, né? Da Zona Norte, que confiou em enviar. Porque precisa confiança para enviar, não é isso? E eu sou grata, né? Vamos orar. Pai, eu te rendo graças pela essa rica oportunidade, Senhor. É um grande privilégio estar diante da tua igreja amada, das tuas autoridades espirituais, Pai. E eu creio que a palavra que será ministrada nesse tempo é algo que desejas comunicar ao coração de cada um de nós, Senhor. E que nós seremos um bom solo e vamos receber com mansidão essa palavra. Espírito Santo, o culto é seu, você é bem-vindo aqui. Você sabe, né, que eu li, que me preparei, mas a ordem é sua, né? Estamos aqui para obedecer. Em nome de Jesus, amém. Queridos, a gente tem um ministério que nos ensina bastante, né? O Ministério da Vida é um ministério que a palavra é ensinada, como diz o pastor Edgley, com força, né? Então, a gente é muito ministrado nesse ministério, muito ensinado. E uma das bases do nosso ministério é fé. Não é isso? Então, a fé, mais do que algo que existe na Bíblia e que é conversado para a gente, e é ensinado e passado para cada um de nós, deve ser o nosso estilo de viver. Na tradição judaica, a repetição é uma ênfase. Porque às vezes a gente pensa assim, as pessoas estão repetindo porque não tem o que dizer. Aí fica repetindo, repetindo, repetindo. Mas para os judeus não é assim, eles repetem aquilo que importa. Eles querem chamar a atenção para aquilo. Eles querem dizer, atenta para isso. E por 4 passagens, né, tem 4 passagens na Bíblia que falam que o justo viverá pela fé, né? Eu só vou citar, não precisa abrir, são passagens bem conhecidas, porque na verdade são a introdução. Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38, afirmam exatamente isso, né? Que o justo viverá pela fé. Então, nosso relacionamento com Deus é todo baseado em fé. Na verdade, é impossível, a palavra diz, agradá-lo sem fé. Isso está lá em Hebreus 11:6. A nossa própria salvação precisou do componente da fé. Porque Efésios 2:8 diz claramente que a gente é salvo pela graça, mediante a fé. Então, a gente precisou, inclusive, de crer para ser salvo. Então, a gente precisa de fé para alcançar tudo que Deus tem para nós. A gente precisa de fé para viver a vida abundante que Ele conquistou para nós. Hebreus 11:33 diz o seguinte... Eu vou, depois, o pessoal da mídia, na nova tradução da linguagem de hoje, alguns versículos, mas alguns eu transcrevi aqui, aí eu vou lendo, para a gente adiantar. Hebreus 11:33 diz o seguinte: pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Então, fé é vital. Fé é vital para todos nós, né? Mas nem tudo no reino de Deus é acessado apenas pela fé. Além da fé, a gente precisa de um outro componente. E esse componente se chama longanimidade, paciência, perseverança, constância, firmeza. Então, o que a gente precisa para ter uma vida de sucesso em Deus? Uma fé atrelada, associada a uma capacidade de não desistir, certo?
Então, eu gostaria que o pessoal, a mídia, espelhasse aí Hebreus, capítulo 6, do 11 ao 15, na nova tradução da linguagem de hoje. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que, de fato, recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência e, por isso, recebeu o que Deus havia prometido. Foi uma promessa grandiosa, do tamanho de quem prometeu, mas que foi conquistada, porque além de ele crer em quem falou, ele esperou com paciência. Mas eu pergunto, fé e paciência são os únicos componentes para a gente receber e ter acesso a tudo que Deus tem para nós? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se eu fosse intitular essa mensagem, seria maturidade, uma oferta agradável ao Senhor. Então, é sobre maturidade que nós vamos conversar, certo? 2 Pedro, por favor, capítulo 1, na nova versão internacional, certo? Capítulo 1, do 5 ao 11. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Vocês podem voltar, por favor? Pronto. A virtude e o conhecimento. Pode seguir. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Então, a gente vê pela 2 Pedro que existem muitos outros elementos que são atrelados à fé. Para quê? Para que ela seja potencializada, para que ela seja eficaz na nossa vida. Hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, né? Que é maturidade, que é uma chave espiritual para ter acesso a tudo que Deus tem para nós. O que é maturidade? Aí eu coloquei aqui alguns conceitos, certo? Condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida. Estado do que atingiu o seu desenvolvimento completo, seja comportamental, mental ou espiritual. No grego, teleios significa plenamente desenvolvido, e eu amei esse conceito, que atingiu o seu propósito. Porque, queridos, a palavra diz que a gente tem uma carreira para correr. Mas não importa só correr a carreira, a gente tem que completar. Então, a gente tem que atingir o nosso propósito. Essas definições mostram que maturidade é um processo. Você não consegue chegar a uma plenitude, a algo que foi plenamente desenvolvido, sem passar por fases. Um exemplo muito simples é o nascimento natural. Uma mulher, quando ela engravida e quando ela dá à luz, ela não dá à luz a um adulto, dá? Não. Não sai uma pessoa pronta, não é? Nasce um bebê. E o bebê, ele passa por fases, né? A primeiro momento, ele é completamente dependente, não sabe falar, não sabe andar. Depois, ele vai começando a dar os primeiros passos, as primeiras palavras. E há sempre um crescendo na vida dele. Ele não fica estacionado numa fase. Sempre tem uma fase a mais. E é isso que Deus quer para nós. Que a gente desenvolva essa fase, mas passe para a seguinte. Desenvolva essa fase, mas passe para a seguinte. Porque Deus é uma fonte inesgotável. E o que Ele tem para nós é inesgotável também. Então, a estação que você está vivendo hoje, por melhor que seja, não é o melhor de Deus.
Mas você só vai poder acessar o melhor de Deus, que é a próxima fase, se você for maduro para isso. Certo? E aí eu queria que o pessoal colocasse na nova tradução, na linguagem de hoje, Gálatas, capítulo 4, do 1 a 7. Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo, de fato, dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Para aí, gente, por favor. O que me interessa aqui, nessa passagem, é o seguinte: o herdeiro, ele só herda quando tem condições para herdar. Ele só tem acesso quando ele já está numa condição de capacidade de gerir. Por quê? Porque se ele acessar a herança ou o que ele tem antes do tempo, algo que era bom vai gerar dano. Pode ser até letal. E o interessante é que na vida espiritual, aquilo que a gente não administra de forma correta, não fica só na gente. Vai gerar dano em todos aqueles que estão na nossa esfera de influência. Então, muitas vezes, a nossa imaturidade pode provocar problemas para outras pessoas, espirituais e ministeriais. Então, isso aqui, na verdade, é um conceito jurídico, né? Porque na época, e hoje também, eu sei que tem uns profissionais do direito aqui, né? Eu sou também uma profissional do direito. A gente sabe que se o herdeiro ele é de menor, ele nunca vai acessar a herança. Tutores vão ficar responsáveis por administrar aquilo até que se diga, ele está maduro. E a palavra diz, lá em Gálatas, que a gente acabou de ler, 4:1-7, diz que o pai vai determinar o tempo de maturidade. Então, Deus olha para a gente e é um verdadeiro escrutínio, queridos. Escrutínio é uma averiguação minuciosa. Então, ele está olhando para a gente e vai estar dizendo assim, Simone está pronta? Não, Simone não está pronta. Simone não pode avançar, porque Simone ainda está imatura. Se eu colocar isso agora para ela, vai surgir um problema. Sabe remédio? Remédio é uma coisa boa ou uma coisa ruim? O propósito dele é bom, a gente não quer tomar, né? Mas o propósito dele é bom. Mas se você colocar, você sabe que lá tem uma tarjazinha, né? Mantenha fora do alcance de crianças. Por quê? Porque o remédio, ele apesar de ter um resultado benéfico para o problema que surgir, ele tem que ser administrado por maduros. Se você permitir que a criança pegue o remédio, ela não vai saber dosar aquilo. Ela não vai saber administrar aquilo. Então, ela vai ficar vulnerável, porque criança fica vulnerável ao dano e até à morte. E Deus não quer isso para a gente. Na verdade, maturidade é desejo de Deus para as nossas vidas. Vocês colocam Efésios 4:13, por favor, na nova tradução na linguagem de hoje. E é interessante, deixa eu fazer. Eu gosto muito dessa última canção que foi tocada aqui, né? Eu acho fantástico. Mas a maturidade faz, inclusive, que a gente experimente com mais intensidade os nomes redentivos de Deus. Que a gente cantou aqui. Tudo aquilo, ele é e está disponível para que a gente acesse, mas muitas vezes as crianças não têm acesso a isso, porque não entendem. E maturidade nos proporciona esse acesso extraordinário.
É Efésios 4:13, né? Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Nos versículos anteriores, está se falando das distribuições dos dons da igreja. E essa distribuição fala para a edificação do corpo. Então, todos os dons ministeriais visam a maturidade do corpo. É desejo de Deus que a gente alcance a estatura de Cristo. Que a gente não fique no mesmo lugar, entendeu? Porque a gente até naturalmente, como pai, a gente quer que o nosso filho cresça. Na verdade, a gente quer que o nosso filho voe. Né? O pastor Márcio citou aqui nossa filha que já veio 2 vezes, Heloísa. Para a gente é uma alegria extraordinária ver ela voando. Eu brinco, né, que a gente está correndo ou andando, mas ela está voando. Porque é desejo nosso que os nossos filhos cresçam. Se naturalmente falando é assim, você acha que o pai perfeito não vai querer isso também? É óbvio que vai. Ele quer isso para as nossas vidas, isso é importante. E aí a gente se pergunta, mas Simone, como é que a gente vai adquirir essa maturidade? E aí, que é um tema que está sendo tratado na minha vida, e por isso que eu trouxe, viu, queridos? Porque muitas vezes a gente se pergunta por que não está acontecendo. E aí, quando a gente pergunta, tem resposta. E aí, a resposta, no meu caso, foi: te falta maturidade para algumas coisas. E Deus trabalhou comigo, e por isso eu disse, porque a ministração começa pelo ministro, né? Começa ajustando o ministro, né? E aí, algumas coisas vieram ao meu coração para tratar com você. Como é que a gente adquire essa maturidade? O primeiro passo é: a gente sabe que cresce saudável com quem come bem, né? Não é verdade? Uma alimentação sadia faz você ser uma pessoa saudável. Espiritualmente é do mesmo jeito. Então, o primeiro passo para a maturidade é conhecer a palavra. É se alimentar da palavra. Ela é o nosso alimento. E é através da palavra que a gente vai entender tudo que a gente tem. Quem a gente é em Cristo. O que a gente pode em Cristo. O que nós temos nele. É através da palavra que a gente vai entender que somos realmente mais do que vitoriosos, que somos realmente pessoas que têm dons e talentos para a expansão do reino de Deus. Então, através do conhecimento da palavra, nós somos encorajados, nós somos fortalecidos, não é? E a gente precisa se alimentar disso constantemente. Tem uma passagem que é Josué 1:8, que eu gostaria que a Miriam espelhasse aí, por favor. É bem conhecido esse texto. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Vocês deixam o texto aí. Veja, essa passagem ela é muito interessante, porque ela dá muitas chaves. Primeiro, o conhecimento da palavra não é algo pontual. Eu vou meditar quando eu quero, quando eu tenho vontade, quando a situação se levantou, quando alguém mandou. É uma coisa constante, é um estilo de vida. Meditar dia e noite. E depois que a gente medita, o que a gente faz? Se esforça para praticar. Porque o alimento, ele da palavra, ele passa a ter grandes efeitos na sua vida e na minha vida quando a gente começa a praticar. E se a gente pratica, vai ter um resultado de sucesso. Né? A palavra também, ela faz com que a nossa mente seja renovada, porque a gente tem muitos conceitos do mundo que se contrapõem à vontade de Deus, que estão contrários à palavra. Então, a gente tem que substituir isso pelo que é certo. E o certo é a palavra.
Então, a gente se amolda à palavra. Recentemente, alguns dias atrás, aliás, uns tempos atrás, o pastor Rodrigo Albuquerque fez uma ministração e disse que a gente tem que ser um crente molinho. Um crente que não resiste. Um crente que fica em conformidade com a palavra. Romanos 12:2 diz isso, né? A gente tem que entender que conhecimento é poder e vida. Oséias 4:6 diz que o Senhor fala, né, que meu povo perece por falta de conhecimento. Perecer significa não progredir. Então, perecer significa não progredir. Então, se a falta de conhecimento nos faz perecer, significa que a falta de conhecimento nos mantém imaturos, porque não nos faz crescer, não nos faz progredir. E a gente precisa ter o conhecimento para avançar. A gente precisa amar a palavra e desejar esse conhecimento. E mais importante, queridos, a gente precisa, para adquirir maturidade, se alimentar do que é necessário. Porque criança gosta de comer coisas doces, né? O que quer. Mas a gente, para obter a maturidade, a gente precisa se alimentar. Então, tem palavras. O pastor Humberto sempre pergunta: você acredita que a Bíblia é Deus falando com você? Vocês acreditam? E existem coisas na palavra que vão nos confrontar, que não vão ser tão confortáveis, né? Mas é um alimento necessário, né? Para que a gente possa crescer. E voltando à questão do praticar, né? A gente não pode ficar só na esfera do ouvinte e negligente. Essa palavra negligência significa indiferença, descaso, desprezo, inatividade. Então, a gente não basta ouvir a palavra e desconsiderá-la, não dar valor a ela. A palavra diz que a gente tem que ser um operoso praticante. Essa palavra operoso é muito interessante, que diz assim, é algo que dá resultado. Então, você pratica e terá um resultado. Você pratica e terá um resultado. Eu peguei eu estava recentemente, né, eu recebi algumas mensagens do Instagram e uma foi daqui, né? E eu peguei essa frase porque eu acho que se encaixa muito bem com essa parte do conhecimento da palavra e sua prática, que é do pastor Márcio Magalhães, né? E ele disse lá, está espelhado lá no Instagram da igreja de vocês: quando não conhecemos a Deus, de vocês não, a nossa, né? A nossa igreja aqui, porque somos um corpo, né? Quando não conhecemos a Deus, deixamos de desfrutar das maravilhas que Ele tem para nós. Né? E as maravilhas são para os maduros, né? Porque a maturidade tem a ver com conhecimento. O segundo ponto para crescer é fale certo, né? Fale a fé, né? Fale a palavra. Lá em Gênesis, quando Deus cria o mundo, Ele é todo poderoso. Você acredita que Ele poderia criar de qualquer maneira que Ele desejasse? Por exemplo, Ele podia pensar luz. Todas as espécies de vegetais e animais. Ele podia fazer assim e tudo aparecer, não é? Ele é todo poderoso, mas Ele quis nos ensinar algo. Ele falou aquilo que Ele queria ver, porque existe o espírito da fé, né? Criei, por isso falei. E a gente precisa falar correto, porque as palavras, e Cris ensinou isso, acho que domingo, né? Tem um poder criativo. E a gente vai viver o que a gente tem falado. E se falarmos coisas que não estão de acordo com a palavra, o nosso processo de crescimento é paralisado. É retardado, né? A gente precisa realmente desenvolver esse espírito da fé, que eu criei, por isso falei. Né? A gente não pode emprestar os nossos lábios, e isso me veio no coração, anúncios de morte. O que é isso, Simone, anúncios de morte? Incredulidade, maledicência, fofoca. Né? A gente tem que realmente ter um manancial de vida no nosso falar, né? Para nós e para o outro. Porque maturidade também envolve investir no sucesso do outro. Porque muitas vezes, quando a gente investe no outro, coisas são acionadas na nossa vida e aceleradas.
certo? Terceiro ponto, se submeter aos processos. Né? Como eu disse inicialmente, quando uma criança nasce, ela passa por fases, né? E em cada fase, ela é ajustada e refinada. Na vida espiritual, é do mesmo jeito, né? Quando a gente boicota o processo, a gente frustra o destino. Né? Quando um corredor, um atleta, ele corre e ele queima a largada, ele pode até correr um pouco, mas vai chegar um momento que alguém vai dizer, não valeu, volta. Então, quando a gente boicota o processo, isso acontece, né? A gente pode estar até correndo, mas vai chegar um momento, porque você não observou o tempo e o modo de todas as coisas, as fases, que você vai ter que voltar e recomeçar. E aí, muitas vezes, isso gera uma frustração. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa fazer as coisas da forma correta. Um agricultor, quando ele planta, ele não desobedece às fases do plantio, porque ele sabe que isso vai comprometer o resultado final. Ele não pega o solo e joga de qualquer jeito. Ele não faz isso, a semente. Ele não joga a semente de qualquer jeito. Ele prepara o solo, há todo um processo para que o resultado seja efetivo. E a gente também é assim. Eu acho que vocês já ouviram falar de um corredor muito conhecido, o Usain Bolt, né? Foi considerado o homem mais rápido do mundo. E ele disse uma frase muito interessante. Ele disse, eu passei 4 anos treinando para correr 9 segundos. E tem pessoas que, em 2 meses, quando não vem resultado, já desistem. Veja, o atleta de alta performance, ele se submete a muitos sacrifícios, a muitas renúncias, há muitos treinos, né? Mas eles correm em busca de uma coroa corruptível. Vai passar, aquilo não é eterno. A nossa corrida não é uma corrida para algo que é eterno. E por isso a gente precisa até ser mais dedicado e esforçado do que ele, né? Porque o fim é muito mais proveitoso do que ele está vivendo agora. Ele deixou o legado dele. Mas nós temos um legado muito mais precioso, né? Que é expandir o reino, é testemunhar Cristo, é ser o bom perfume nas nações, né? O nosso é muito mais importante. No processo, alguns desconfortos são necessários. Aí eu queria que espelhasse aí Hebreus 12, 11. Crescer dói, né? Quando somos, um deles é correção, né? Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Então, correção é bênção. A palavra diz que Deus disciplina aqueles que ama, né? Então, na correção, coisas são construídas em nós. Claro que é uma correção com amor. Claro que é com uma correção com o propósito de trazer vida para a nossa vida, né? E outra coisa que parece desconfortável também, que é necessária, é o autoexame, né? Muitas vezes a gente tem que parar e sentar na cadeirinha do pensamento para refletir o que é que em que nós temos falhado, porque Deus nunca falha. Se as coisas não estão acontecendo, a gente precisa pensar o que nós estamos fazendo que está impedindo o nosso crescimento. Nem sempre isso é fácil, mas é necessário. Eu lembro que minha mãe, ela já está com o Senhor, ela dizia uma frase muito interessante. Somos 3 irmãs, né? Quando ela via a gente fazendo alguma coisa que ela achava que era ruim, era danoso, ela dizia assim, dá um mergulho dentro de tu. Dá um mergulho, às vezes a gente precisa mergulhar dentro da gente, né? Para descobrir algumas coisas que precisam ser ajustadas, não é verdade? E eu me lembrei, estudando, dessa frase dela, né? Porque às vezes a gente é uma verdadeira ressonância magnética com o outro, né? Mas a gente precisa se ajustar nisso, né? A gente precisa, Deus... Mas, Simone, eu não estou vendo nada. Eu já sentei lá, mas não aparece nada. Pergunte, meu... Quem vai revelar? Sabe por quê? Deixa eu dizer algo para você que aconteceu comigo na Zona Norte.
eu exerço um cargo de autoridade no secular. Então, nós fomos convidados para ir para a diaconia, né? E eu me lembro que eu tinha um conceito muito bom a meu respeito de humildade. Equivocado, né? Porque bastou um dia para ser revelado que não era assim. Então, quando a primeira vez que a gente foi servir, eu lembro que a nossa líder disse: Simone, vá limpar aquela porta. E aí eu fui, né? Mas quando eu cheguei, fui tranquila. Mas foi uma coisa incrível. Quando eu coloquei o papel lá, com álcool, meu Deus. E eu me considerava uma pessoa extremamente humilde, né? Começou um monte de sentimentos. Ah, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu sou uma autoridade. Se alguém me vê... Ah, meu Deus, não é... E é para isso que eu vim. Ah, não, mas eu não sou auxiliar de... Então, não tinha muita coisa que estava lá dentro, enrustida mesmo, guardada a 7 chaves, de um vidro de porta, né? Mas porque você se submete ao processo, coisas são rompidas, né? E eu lembro que eu disse: eu não aceito isso não. E comecei a limpar o vidro, né? Mas aquilo foi um rompimento para mim. Hoje a gente serve, né? O meu esposo, meus filhos, em frente da igreja. E não é tão tranquilo isso para a gente, né? Hoje não é um problema. Nós fazemos aquilo que é necessário. Porque a gente estava conversando no gabinete e a grandeza do reino é servir, né? Mas precisou que algo fosse revelado. E a gente só encontra isso no corpo. A gente só encontra isso, que é um dos itens para crescimento. No serviço, né? Então, se submeta, meu irmão. Se não está contrário à palavra, obedeça. Algo vai ser acrescentado na sua vida, né? Eu lembro também de um outro exemplo que eu achei muito marcante. Nossa líder da diaconia, Mary, ela foi acionada porque houve um entupimento no banheiro feminino. E ela olhou aquela situação e ficou perguntando: quem eu vou mandar? Não é uma tarefa prazerosa, queridos. Mas o Espírito Santo disse a ela: vá você. Sabe por quê? Porque quando a gente acha que um serviço é grande demais para nós, a gente é imaturo. A gente precisa realmente entender o reino, né? E o que importa para Deus, né? 4º passo, né? Não se compare com ninguém e não tenha um sentimento de competição. A gente está num reino de justa cooperação. E, queridos, eu estou dizendo isso porque eu já vivi isso. Eu não estou falando nada para você que eu não vivi. Eu já me comparei, né? Eu lembro que a gente foi ministrar no Rema, naquela aula, né, de ministrar a palavra. A primeira foi a Heloísa. Aí foi uma gritaria. Meu Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Depois foi Josévaldo. Aí teve gente que chorou, e teve gente que se quebrantou, e foi aquela coisa. Aí eu fiquei por último. Eu disse: puxa vida, agora o que é que eu vou fazer, né? Sobrou para mim, né? Eu tenho que fechar com chave de ouro. Como é que eu vou superar esses dois agora? Então, eu passei dias. Olha, eu passei dias. Eu disse: não, já que eles foram tão bons, eu não posso ficar para trás, né? Eu tenho que, pelo menos, falar uma coisa assim, inusitada, um tema extraordinário, que ninguém falou. Não saía nada, aí não vinha nada. Aí eu disse: Deus, meu Deus, me ajude. Sabe qual foi o tema que ele me deu? Obediência. Então, não te compara, querido. O mundo, ele entende e valoriza a exclusividade. Nós somos únicos, mas às vezes a gente quer ser igual. Não, queridos, a gente tem que ser a gente. A gente tem que ter o entendimento de que somos singulares. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, só tem você, do jeito que você é. Aí você vai querer ser como outra pessoa? Não é? A gente não vai avançar pensando assim, né? Eu estava lendo uma reportagem esses dias que falava de um rubi que foi leiloado e arrematado por 171 milhões de reais. É uma pedra vermelha. Mas ela é tão rara
que um daqueles ricos do Oriente Médio quis adquiri-la. Sabe por quê? Porque o mundo entende isso. Olha, eu quero algo raro. E a gente já é. Nós já somos, né? Nós já somos raros. Eu gosto da passagem de Samuel, é bem curtinha. É 1 Samuel 17, 38 e 40, por favor. Estou quase terminando, tá, pastor? 1 Samuel 17, 38. Então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Esse contexto é o seguinte, né? É quando Davi vai combater com Golias. Então Saul cede a armadura dele para Davi, tá certo? Saul era o rei na época. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar. Mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo. Pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. A roupa do outro nos engessa. É isso, né? Davi, ele venceu o gigante não pela força dele, mas por quem ele era em Deus. E Deus usou o que ele tinha. Amém? Isso é muito importante, né? Os maduros ajudam e celebram outro, é outra parte. João 14, 12. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, que quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Eu acho interessante que isso é uma fala de Jesus. A palavra diz que ele fez tantos feitos que todos os livros do mundo não comportariam. Mas mesmo assim, ele disse que eu e você faremos mais. Isso nos ensina muitas coisas, né? E o que eu quero destacar aqui é que a visão do reino é uma visão que busca também o sucesso do outro. Eu realmente acredito nisso, sabe, queridos? Eu acho que parte do nosso sucesso é contribuir para o sucesso do irmão, né? Então, vamos encorajar, vamos celebrar, vamos avançar juntos. Nós somos um corpo. Se você vê o sentido de corpo, corpo é um organismo vivo com funções. Cadáver é um corpo, sem vida. E dia desses eu estava pensando que, às vezes, porque a gente não celebra o outro, é como se a gente visse o corpo de Cristo como um cadáver esquartejado. Não, nós precisamos nos unir, não é? Porque eu tenho o que você não tem e você tem o que eu não tenho. E juntos vamos mais longe, né? E crescer significa encorajar outros também. O sirva, né? Que para mim, queridos, foi enriquecedor. Eu me descobri no serviço, né? Eu dizia que eu era uma crente mochileira, né? Eu parava de igreja em igreja. Mas no serviço eu adquiri a ideia de pertencimento e me tornei realmente parte. Porque se a gente é parte, a gente tem que fazer parte, né? Aí eu vi uma frase que diz assim: você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos como um espectador. Rick Warren. Eu vivi isso também, né? Eu ficava sentada no banco, só uma mera espectadora, né? Mas a partir do momento em que eu comecei a servir, coisas foram acionadas em mim, ajustadas, e principalmente eu entendi que faço parte de uma família que é muito maior do que eu pensava, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa que Deus falou no meu coração sobre crescimento, e pode parecer que não é perdoe. Né? Muitas vezes a gente está guardando tantos sentimentos que nos aprisionam, né? Perdão é ordenança, mas, acima de tudo, é libertação também. Hebreus 12, 1, por favor.
Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha, o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Então, a gente tem que deixar de lado algumas coisas que nos atrapalham. E a falta de perdão é uma delas, né? Ter boas associações, se juntar com pessoas que vão fazer a gente crescer. Porque quando a gente está perto dos maduros, nossa maturidade é acelerada. Nosso crescimento é acelerado, né? Eu estava vendo uma ministração da ministra Misia Elian, que ela dizia o seguinte, o nome da ministração era Tire a Chupeta. E ela dizia assim, que ela ia fazer feira com a avó, e a avó comprava frutas verdes e poucas frutas maduras. E aí, quando ela chegava em casa, ela colocava as frutas verdes e uma fruta madura enrolada num papel de jornal. E poucos dias depois, as verdes estavam maduras. Porque a fruta madura, ela libera um gás chamado gás etileno, que é o gás do crescimento. Então, quando você está perto do maduro, mesmo que você seja meio verdinho, você acelera, a gente acelera, né? Amém, glória a Deus. Por isso. É por isso que conexão é uma coisa tão importante, associação é uma coisa tão importante, né? Porque na associação, coisas vão ser ativadas em nós e a gente vai correr mais rápido. Crescimento, obviamente, é uma escolha, né, queridos? E eu lembrei que, quando a Heloísa era pequena, isso me veio, foi muito interessante. Josevaldo chegou para ela tinha uns 4 anos. Ela chupava a chupeta, né? E ele olhou para ela como se ela fosse uma adulta e disse, olha, você já está grande, você não vai chupar mais chupeta. E você mesma vai jogar a chupeta no lixo. Lembra disso? Ele foi lá, ela foi lá com ele de mão dada, né, com ela, né? Ele abriu o lixo, a chupeta, ela tem uns 4 anos. Eu me desesperei, só tinha aquela chupeta, ela só dormia com chupeta. Eu disse, pronto, não vai dormir, né? Não vai. Nunca mais. Foi um negócio incrível aquilo, né? E aí eu pensei nisso, né? E foi para mim mesmo, né? Que Deus comunicou isso. Ah, Simone, é tempo de largar algumas chupetas, né? Você está grande, pegue aqui na minha mão. Jogue a chupeta fora e corra a carreira, né? Lembre que Deus é o principal interessado no nosso crescimento e já disponibilizou tudo o que é necessário para que ele ocorra. O seu Espírito habita em nós e nos capacita a toda boa obra, nos ajuda a crescer. Aí eu queria que colocassem em Efésios 4, 14 e 16. Da versão a mensagem, desculpa. É na mensagem? Perdão, gente, é na versão a mensagem. Chega de ser criança, não dá para tolerar gente ingênua, bebezinho, que são alvos fáceis dos impostores. Essa é a parte que eu quero destacar, né? Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo o que fazemos. Ele nos mantém juntos. Sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor. Então, Deus não só quer que a gente cresça, mas Ele mesmo nos dá as ferramentas para crescer. E eu queria finalizar, o pastor Humberto, alguns dias atrás, no Instagram, ele fez um texto sobre alegria. E nesse texto, ele reproduziu uma citação de Mark Henkes, que eu queria trazer para vocês, certo? Que diz o seguinte, é como se Deus estivesse falando com a gente, certo? Eu trouxe você aqui para se divertir. Agora você vai se divertir. Eu paguei muito caro pela sua liberdade, para você se sentir prisioneiro. Eu paguei muito caro pela sua alegria, para você ficar deprimido. Eu paguei muito caro pela sua paz, para você ficar confuso. Eu paguei muito caro pelo seu perdão, para você se sentir condenado.
Eu paguei muito caro pela sua justificação, para você se sentir culpado ou envergonhado. Eu paguei muito caro pela sua cura, para você ficar doente. Eu paguei muito caro pelo seu sucesso, para você fracassar. Sabe, queridos, eu penso que crescer é uma resposta ao sacrifício da cruz. Por isso que eu intitulei essa mensagem como maturidade, uma oferta ao Senhor, né? E um alto investimento foi feito nas nossas vidas, né? E a gente precisa dar retorno a esse investimento, né? A gente precisa produzir de maneira extraordinária tudo aquilo que Ele fez por nós. E só vamos obter isso com a maturidade. Então, vamos juntos crescer e vamos juntos, né? Ser resposta para um mundo que precisa ver em nós. Há resposta, né? Há resposta, porque mesmo que a gente não queira discipular ninguém, as pessoas olham para a gente, esperam maturidade e querem se espelhar de alguma forma, né? A gente entra em lojas e tem lá, sorria, você está sendo filmado. Na verdade, é uma forma gentil de dizer, não apronte não, que você vai produzir prova contra você. Né? É basicamente isso, né? Mas a gente também devia ter uma plaquinha, né? Testemunhe, porque você está sendo observado e você é exemplo e espelho para muitos, né? Queridos, foi uma honra estar com vocês. É uma grande alegria mesmo. E eu espero que a gente cresça de fato e produza muito para o reino juntos. Amém?